Vocês já se perguntaram qual é o processo de criar uma HQ? De tirar aquela ideia do papel? Nessa série de vídeos irei mostrar o processo e contar algumas curiosidades. Fica aí comigo. Opa gente, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Henrique Cunha e esse é o começo de uma série de vídeos, onde vou te mostrar passo a passo de como criei uma incrível HQ, que está em pré-venda no Kindle da Amazon. Sim, ela já está em pré-venda. E por ser digital, qualquer pessoa com um celular ou computador pode ler essa sensacional história. A ideia dessa HQ surgiu quando eu estava assistindo Rick and Morty. Sim, algumas vozes na minha cabeça se perguntaram: e se eu criasse um piloto de um desenho animado? E aí, foi eu sem nenhuma experiência escrever um roteiro. Fiquei dias e dias até que juntei duas coisas que eu gosto muito: super-heróis e comédia. E aí, depois de muito esforço, surgiu o roteiro de Super. Isso, se eu não me engano, foi no começo de 2024. E desde lá, como eu não consegui nenhuma forma de transformar aquilo em uma série de animação, o roteiro ficou parado. Até que esse ano eu passei aquele roteiro por uma história em quadrinhos. Super é que a vida de um jovem de 25 anos, que do nada se vê tendo que tentar na carreira de super-herói, em um mundo onde isso é um trabalho como se fosse qualquer outro. A dinâmica mais legal é que os poderes do Davi, que é o principal, vêm de duas pessoas que, por conta de uma longa história explicada no quadrinho, estão presas dentro do Davi. Claro, minha maior inspiração nesse caso foi Naruto e Kurama, e também Itadori e Sukuna. Esses dois são Carlos, que é um herói super renomado em seu mundo, e Lan, um super rival do Carlos, um vilão que é pura maldade. Nessa dinâmica, eu quis trazer aquela coisa clássica de anjinho em uma orelha e demônio na outra. Esses dois tentando influenciar o Davi a todo custo. Algo que ficou muito engraçado. Nessa série vou mostrar o processo de criação, então eu irei mostrar um trecho do roteiro que deu origem às primeiras páginas. A porta do supermercado abre e vemos três pessoas bem estranhas entrando. Vemos um cara franzino com um uniforme bem genérico de herói, que se chama Davi Dias. Já a segunda pessoa é um cara negro, forte, com cara de um herói clássico, um uniforme que parece que saiu dos quadrinhos. O nome dele é Carlos. O último tem a aparência de um monstro, com pele vermelha e um uniforme estranho. Esse se chama apenas Lan. Eles começam a conversar enquanto pegam alguns itens no mercado: 2 refrês e 2 salgadinhos. Tem os diálogos aqui que eu coloquei, então tem a descrição. Então vemos ele indo para o caixa com esses itens. Depois dos diálogos, eles se encaram por um tempo, fazendo um silêncio constrangedor. Podemos ver o cara do caixa com uma cara de muito assustado. Então percebemos a visão do cara do caixa. Davi estava sozinho, ele estava realmente conversando com um completo nada. Em silêncio, Davi pega sua carteira, pega seu cartão rapidamente e sai pela porta. Alguns dias antes. E depois continua com algumas coisas que eu acho que não vou mostrar porque é spoiler. Aqui nesse roteiro dá pra ver que eu descrevi a cena bem rapidamente, tá? Descrevendo os personagens e tudo mais. Isso para um roteiro de quadrinho não é preciso, porque você vai ver isso na arte. Porém, como eu fiz algo para animação, algo mais cinematográfico, eu coloquei essa descrição. Os diálogos, coloquei claramente os diálogos. Esses diálogos eu coloquei no quadrinho e adicionei alguns outros, tá? E aqui mostra a revelação que chamaria a atenção do público. Aquilo está passando na cabeça do Davi. Ele estava sozinho ali no mercado. E isso, pelo menos se fosse eu, me prenderia muito na história, tá? Isso é muito legal. A página do roteiro deu 2 páginas da HQ. Porém, isso não foi padrão, porque teve 2 páginas do roteiro que deu apenas uma, ou meia página que deu uma página completa. Não foi padrão, mas isso aconteceu muito por conta que eu escrevi esse roteiro de uma forma que é muito usada em animações e cinema. Então, o roteiro de uma HQ é um pouco mais simples. O roteiro de uma HQ é assim: primeiro quadro, vemos o supermercado de bairro em uma manhã ensolarada. Segundo quadro, vemos a porta do supermercado abrindo e 3 pessoas entrando. É algo mais fácil para colocar na página em forma de desenho, algo mais detalhado. Isso é muito por conta que normalmente são 2 pessoas fazendo um roteiro e uma pessoa fazendo desenho, para ter uma comunicação mais
certa, eles fazem dessa forma o roteiro. Muitas pessoas têm dúvida de como uma ideia vira um roteiro. Esse roteiro nasceu da ideia dos personagens e da dinâmica entre eles. Depois fiz um esqueleto. O que é um esqueleto? Não é esse esqueleto que vocês estão pensando. O esqueleto do roteiro, ou escaleta, é a estrutura narrativa de uma história contada em cenas, funcionando como uma espinha dorsal de um roteiro, sem diálogos detalhados. Ele organiza os eventos, indica o que acontece em cada cena e como a trama se desenvolve, ajudando o roteirista a definir o ritmo e visualizar o fluxo da história, e garantir que também não haja pontas soltas. É como se fosse a história contada do início ao fim, sem muitos detalhes. Aí o roteiro surge para organizar a linha do tempo dos acontecimentos e adicionar os diálogos. Como por exemplo, no esqueleto do roteiro, essa primeira cena estava mais pra frente do roteiro, porque é uma cena que se passa muito à frente. Porém, no roteiro eu coloquei no começo, para ser tipo um trailer de como vai ser a dinâmica entre os personagens e, claro, chamar a atenção do público. Agora irei passar para o próximo passo. É normal a gente escrever um roteiro sem ter muito o visual dos personagens criado. Porém, como é um quadrinho, é muito importante ter o visual dos personagens 100% criado antes de passar para as páginas. E agora chega a parte do Model Sheet. O Model Sheet, ou ficha modelo, com tudo de personagem, é o documento que contém diversas representações visuais de um mesmo personagem, mostrando em diferentes ângulos, expressões faciais e poses para garantir a consistência visual em projetos de animação, quadrinhos e jogos. Ela serve como um guia detalhado, contém informações sobre a aparência, proporções, roupas, acessórios e até cores do personagem. Facilita muito para manter a consistência visual em cada página. Esse primeiro Model Sheet é do Davi, com seu uniforme de super-herói. Esse foi o design de personagem mais difícil, porque lá em 2024 eu criei o design dos personagens, porém o único que eu não estava gostando muito era do Davi. Eu até fiz um concept art de uma das cenas, e nessa o Davi estava com um uniforme totalmente diferente. O principal motivo da alteração foi que esse uniforme não era marcante o suficiente. E esse que eu criei também não é marcante, mas é muito mais criativo e faz muito mais sentido. Naquele concept dá pra ver os designs do Carlos e do Lan. E como o Carlos é a representação da bondade, eu escolhi a cor azul para ser a cor predominante no visual. A cor azul tem um significado de harmonia e tranquilidade, então eu coloquei no herói para mostrar bondade e essas coisas. Já o vermelho representa perigo, emoções fortes. Coloquei para representar o mal, como é muito visto. Eu pensei em fazer o uniforme com essas duas cores para o Davi, porém a gente sabe pelo menos uma meia dúzia de heróis que tem essa combinação de cores no uniforme. Então eu puxei para a mistura dessas cores, que forma o roxo. Eu queria que o número 3 estivesse representado no uniforme, porque o nome do herói, Davi, é fiz esse símbolo, que é praticamente um 3 estilizado, que eu gostei muito. Esse uniforme foi escolhido porque tem personalidade, bem no fundo, mas tem. O segundo Model Sheet é do Carlos. O design se manteve muito igual, com algumas mudanças, porém pequenas. Neste uniforme eu tentei transmitir aquela vibe de herói clássico, cueca pra cima da calça e tudo mais. Eu não vou mentir, minha maior inspiração nesse personagem foi o Superman, que é um dos meus heróis favoritos. Eu me inspirei bastante nele, mas ele não é alienígena, tá? Pro Model Sheet do vilão, Lan, tem uma coisa engraçada que eu queria falar antes, e mostra muito minha falta de criatividade. Lan é apenas mal ao contrário. Eu não sou muito bom com nomes. No primeiro design que eu fiz lá em 2024, ele está mais para um monstro fofinho, até porque o meu estilo de desenho mudou bastante desde aquela época. No design mais recente, eu coloquei ali como um monstro frio, cruel e sarcástico, então tentei colocar isso no design. Minha meta era um vilão que, quando eu era criança, eu sentiria medo cada vez que ele aparecesse na história. E na minha visão eu consegui mais ou menos esse objetivo. Sabe, essa HQ é muito mais que uma história em quadrinhos pra mim. É um sonho realizado. E agora que está em pré-venda, parece surreal. Sabe, eu me esforcei muito nesse projeto. E sabe, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ele já está em pré-venda na Amazon com um preço muito bom. Tá baratinho, é sério. Sem ser na pré-venda, ele tá saindo R$ 8,99. Mas com o desconto da pré-venda, tá saindo R$ 6,99. Super baratinho. Ele é um quadrinho com 32 páginas de história. E sei, eu poderia estar liberando esse HQ de graça, porém meu sonho é poder trabalhar com aquilo que amo. Eu amo desenhar, amo criar histórias. E sabe, 2 notas, uma de 5 e uma de 2. Você pode ajudar uma pessoa a realizar um sonho. Esse projeto é um projeto de 5 edições, porém saiba, uma história muito boa, com muito amor envolvido. E é muito legal acompanhar. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe um like, que ajuda muito. E compartilhe com um amigo que gosta de animes, mangás e esse mundo geek, porque é muito difícil ver algo 100% brasileiro nessas mídias. No próximo episódio, vou te mostrar como criei a primeira página da HQ, desde o esboço
até a arte final. E se você quiser garantir já o seu quadrinho, a HQ já está aí pré-venda. O link está na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e fique com Deus.